Olá, aqui é o pastor Alberto Seiroc. Seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos encerrando mais um trimestre e estudamos a respeito da vida do apóstolo Paulo, as suas principais doutrinas. E hoje vamos encerrar com a última lição, falando a respeito do tema escatologia. Na verdade, é uma continuação da lição passada. Antes de iniciarmos a lição, peço a você para que baixe a revista do próximo trimestre no site da Convenção Batista Fluminense. Lá você vai ter acesso à revista do próximo trimestre, poderá baixá-la e já estudá-la, se preparando para o próximo domingo. Bom, vamos então ao encerramento, ao fechamento do trimestre, falando a respeito da morte da morte. A morte da morte, na verdade, é uma continuação daquilo que nós falamos na semana passada. Se você não teve acesso à lição da semana passada, você pode digitar no YouTube Seiroc e você vai ter acesso a todas as mensagens, a todas as lições e a todo o conteúdo que nós gravamos nesse período da pandemia. Lá você poderá também acessar a lição número 12, que fala a respeito da ressurreição. Na verdade, o que nós fizemos foi uma pequena inversão, Hoje deveríamos falar mais sobre a ressurreição e na lição anterior deveríamos ter falado mais sobre a morte. Mas você talvez não fosse entender muito bem a questão da morte se você não estivesse atento ao tema da ressurreição. De modo que as duas lições, elas se complementam. E apenas por uma questão didática, nós enfatizamos a questão da ressurreição. E hoje nós vamos enfatizar a questão da morte. Só poderá haver ressurreição se houver morte. E o texto que nós vamos ler também já foi estudado na semana passada, que é o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 54 a 58. Eu vou ler esse texto para você, você pode acompanhar na tela. E ele diz assim: e quando isto que é corruptível, ele está se referindo agora ao nosso corpo, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Esse texto que nós acabamos de ler já foi estudado na semana passada e ele está dentro de um tema teológico chamado escatologia. A escatologia, ela é o estudo acerca das coisas e eventos futuros que estão profetizados na Bíblia. Ou seja, Deus já traçou a história desse mundo. Deus já sabe exatamente para onde o mundo está caminhando. Embora muitas vezes nós venhamos a pensar, ou até mesmo imaginar, que o mundo está desordenado, que ele está sem controle, Deus dirige a história da humanidade. E a escatologia, ela mostra esse futuro conforme a Bíblia, a palavra de Deus, já profetizou
já estabeleceu, mostrando os fatos futuros e esses acontecimentos, como eles se darão. A escatologia, ela é essencialmente profética, porque ela fala do futuro, ela fala acerca dos acontecimentos que virão por ocasião da segunda vinda de Cristo. Não apenas o evento em si da segunda vinda de Cristo, mas os eventos que precederão esta vinda. Jesus mesmo disse que assim como nós percebemos as estações, o tempo, nós também precisamos estar atentos aos sinais da sua volta. E um dos temas que nós estudamos na escatologia é a questão da ressurreição e também da morte. Hoje eu quero falar mais especificamente a respeito da morte. E vamos responder então a primeira pergunta, que é: o que é a morte? O que é a morte para você? O que ela significa? O que ela representa na sua vida? Talvez você já tenha passado por perdas entre amigos, familiares, entes queridos. O que é a morte para você? Com certeza é um momento de tristeza. É um momento em que, principalmente quando nós não estamos esperando e um ente querido se vai, nós ficamos bastante abalados. Então eu quero meditar com você, refletir a respeito da morte. Nós temos dois tipos de morte. Nós temos a morte física, que é a que normalmente é conhecida quando se perde um ente querido. E temos a morte espiritual. Talvez se pergunte, mas pastor, qual é a diferença entre a morte física e a morte espiritual? Eu vou explicar a você. E ainda há um terceiro tipo de morte, que nós vamos também fazer uma pequena abordagem. A morte física, ela se dá quando há a separação da alma em relação ao corpo. Ou seja, essa separação, a quebra desse elo entre a alma e o corpo, é o que nós chamamos de morte física. Ou seja, a pessoa está morta quando há esse rompimento, há esta separação. A morte, ela traz essa ideia. A ideia da separação dos seus entes queridos, mas também da separação de uma essência do ser humano, que é a sua alma ou espírito, do seu corpo. Então, ocorre o que nós chamamos de morte física. E a morte espiritual? Quando é que ela se dá? A Bíblia também descreve a questão da morte espiritual e diz que essa morte espiritual é quando há a separação da alma em relação a Deus. Ou seja, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, para viver em comunhão com Deus, para viver na presença de Deus. E quando ocorre essa separação da alma, do homem, do ser humano como um todo, em relação a Deus, ocorre o que nós chamamos de morte espiritual. Ou seja, esta alma, ela está separada de Deus. Vamos entender um pouco mais essa questão da morte espiritual, porque a morte física nós já vemos constantemente acontecendo quando você vai a um sepultamento. A questão da morte espiritual, ela se dá mesmo no indivíduo vivo. Isso mesmo, a pessoa pode estar viva, mas ao mesmo tempo ela pode estar
morta espiritualmente. Vamos ver um exemplo. Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 5, ele diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, ele está dizendo que Jesus Cristo produziu vida ao povo de Éfeso, ao povo da igreja de Éfeso, quando eles estavam ainda mortos em ofensas e pecados. Dizendo o seguinte: em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Observe algumas expressões que Paulo utiliza. Que Cristo nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Eles estavam mortos, nós também estávamos mortos em nossas ofensas e em nossos pecados, longe de Deus. Quando o homem se ausenta de Deus, quando ele vira as costas para Deus, quando ele se esquece de Deus, ele está morto espiritualmente. Ele pode estar andando, respirando, comendo, bebendo, mas se ele está longe de Deus, ele está morto espiritualmente. E Cristo, ele produz essa vida espiritual. Por isso ele diz lá no finalzinho: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Ou seja, através de Jesus você pode ter restaurada essa vida espiritual. Então a morte física, que talvez cause o maior temor, o maior desespero, o maior medo para as pessoas, em relação à morte espiritual, ela não é nada. Porque o pior de todo é a morte espiritual. É o homem andar distante de Deus. É você que está caminhando distante de Deus. Então o ser humano, seja um homem, seja mulher, uma criança, não importa. Se está longe de Deus, está morto em suas ofensas, nos seus delitos e em seus pecados. Precisa ser vivificado. Então há pessoas vivas que estão mortas espiritualmente. Mas há uma outra forma de morrer que a Bíblia descreve. Eu vou apenas mencioná-la aqui para que você entenda como ela se dá. No livro de Apocalipse, nós lemos a respeito da morte eterna. 3 passagens bíblicas mencionam essa morte eterna. Dessas 3, eu vou citar apenas 2. E vou deixar a última para você pesquisar. Sabe por quê? Porque é uma relação de pessoas. E pode ser que você esteja lá. Isso mesmo. Pode ser que você esteja lá. E se você se identificar com alguma daquelas pessoas, ainda há tempo de você se arrepender e evitar essa morte eterna. A morte eterna é o banimento do ser humano após ter passado por essa vida física, ter vivido longe de Deus, não ter obedecido a Deus. Ele ainda, além de experimentar a morte física, vai experimentar um segundo tipo de morte, que é a morte eterna.
Aliás, ele vai experimentar a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. São 3 tipos de morte que o indivíduo vai passar. Vamos ver como é que é essa morte eterna. No capítulo 2 de Apocalipse, nos versículos 10 e 11, diz assim: ele falando a respeito da necessidade, da fidelidade, né, da igreja, do servo de Deus ao Senhor, mesmo diante de perseguições, diante das aflições, diante dos embates da vida, ele diz assim: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Então ele fala de uma outra morte, não é nem a morte física, nem a morte espiritual. Ele chama de segunda morte. E essa segunda morte, ele vai descrever no capítulo 20, versículo 14, que diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vejam só, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ou seja, experimentou também, ou experimentará também, a segunda morte. Quem são essas pessoas? Então, eu gostaria que você parasse, depois desse estudo, e procurasse em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Ali existe uma relação de pessoas que foram lançados no lago de fogo. Veja se você é uma dessas pessoas. Então eu quero apenas que você reflita, que você pense. Porque se você já tiver dúvidas se o seu nome está ou não no livro da vida, isso é muito perigoso. Você precisa ter essa convicção, essa certeza de que o seu nome está lá. E se ele não está, é melhor você se arrepender dos seus pecados, buscar Jesus Cristo como Salvador e permitir que Deus, hoje, neste momento, agora, escreva o seu nome no livro da vida. E tenho certeza, quando você ler Apocalipse 21, 8, você não estará lá incluído naquela relação. Então, eu quero deixar essa bênção para você, para a sua vida, para que você encontre o caminho da salvação, o caminho de Deus. Mas vamos continuar então falando sobre a morte física e a morte espiritual. Quando é que começou essa questão da morte física e da morte espiritual? Vamos ver o início. Como é que tudo isso começou? O início está lá em Gênesis, logo no início da história do homem, quando Deus disse ao homem para ser obediente a ele, para não comer do fruto que estava na árvore do meio do jardim, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quando o homem desobedeceu a Deus, neste momento, ele introduz a morte. Não apenas a morte física, mas também a morte espiritual, porque a partir daquele momento o homem começa a fugir da presença de Deus, ele se esconde de Deus. O homem que vivia caminhando com Deus, agora ele foge de Deus. E é assim que acontece na vida do ser humano. Quando ele desobedece a Deus, ele começa a se esconder de Deus. Mas eu quero dizer para você o seguinte: não adianta. Deus conhece todas as coisas. E Deus sabe exatamente onde você vai estar. Gênesis, então,
é o começo da morte. Na desobediência do homem, quando ele desobedece a Deus, ele introduz a morte. E Deus disse: certamente morrerás. E certamente o homem morreu quando ele desobedece a Deus. Então a morte surge como uma maldição. Lá em Gênesis 3, você vai encontrar essa história. Eu não vou me deter nessa história especificamente hoje, porque o nosso tempo também é bastante curto, e a lição acaba se estendendo demais. Mas depois você pode ler Gênesis capítulo 3 e ver como é a história da queda. Quando o homem desobedece, então ele morre porque ele se esconde de Deus, ele se afasta de Deus, e a morte física, ela também entra no mundo. A morte física e a morte espiritual recai como penalidade sobre o ser humano. E a morte, então, ela é a maldição do pecado. Ou seja, o pecado do homem, a sua desobediência, trouxe essa maldição para todos os seres humanos. A morte é a maldição do pecado. Agora eu quero dizer a você uma coisa. Quando você recebe Jesus como Salvador, quando você recebe a vida, você perde esse medo do pecado. Cristo, ele quebra essa maldição do pecado na nossa vida. Como é que isso acontece? Então, para aqueles que estão unidos em Cristo, a morte ela vai perder esse caráter, essa característica de penalidade. Ela vai se tornar apenas um meio de disciplina e a entrada na vida eterna. Ou seja, uma das formas através das quais nós entramos para a vida eterna é através da morte. De forma que nós entendemos que a morte ela tem um caráter disciplinar na vida do crente. A morte não é a cessação, ou seja, não é a finalização da existência. Ou seja, aquele ditado que diz morreu, acabou, isso não é verdade. Quem diz morreu, acabou, é porque não conhece a si próprio e não conhece a trajetória da vida humana. Porque a morte não é a cessação da existência, nem para o crente, nem para o ímpio. Diversas parábolas foram contadas. Jesus mesmo, ele advertiu a respeito da vida aqui na terra, que é uma vida passageira. Ela é como um vapor, né? Tiago diz isso. O livro de Salmos também, falando sobre a transitoriedade da vida, fala que a vida é como a erva que cresce e logo se seca. Então, essa transitoriedade, essa passagem da vida aqui neste mundo, ela é muito rápida. Mas a vida, ela não acaba com a morte. Quando você vai a um sepultamento, se você olha daquele momento para trás, você vai dizer assim, tudo acabou para essa pessoa, chegou ao fim. Mas se você olha daquele momento para frente, você vai entender o seguinte, para ela só está começando. Uma nova dimensão, uma nova vida, uma nova experiência. A morte não é o fim. O morreu, acabou, isso não é verdade. Então, o que acontece quando nós morremos? Sabemos que o homem ele tem uma composição material e uma composição espiritual. O que acontece com o corpo e a alma quando nós morremos fisicamente? Então vamos entender aqui a composição do ser humano. O homem, ele tem o seu corpo.
mas ele também tem a sua alma. E aqui eu estou colocando alma como sinônimo de espírito. Existem alguns teólogos que fazem a diferenciação entre alma e espírito, como se alma fosse algo intelectual e espírito fosse algo espiritual. Na verdade, a Bíblia ela traz os termos como sinônimos, alma como sinônimo de espírito. Apenas 2 versículos lá no Novo Testamento é que fazem uma separação entre corpo, alma e espírito, mas que na verdade não corroboram a teoria chamada tricotomista de que o homem seja composto de 3 partes. Quando Deus criou o homem, ele o criou do pó da terra e soprou nele o fôlego da vida. O homem então foi feito alma vivente. Quando Deus cria o homem, ele cria apenas com 2 partes, uma material e a outra espiritual. E nós vamos então partir desse princípio, né, de interpretação. Embora, se você segue que o homem possa ser formado de 3 partes, nós também respeitamos o seu pensamento. Mas aqui vamos colocar o homem apenas como uma parte material e uma parte imaterial. O corpo, ele é a parte que nós chamamos de corruptível. Corruptível no sentido de ser destruído, ou seja, de sofrer uma corrupção, de sofrer uma degradação, uma decomposição. O corpo, então, ele é corruptível, ele passa por doenças, ele pode ser mutilado, ele vai morrer, ele vai entrar em decomposição. Por isso, nós chamamos de corruptível, ou seja, destrutível. Essa parte corruptível, ela está sujeito, então, à morte, à destruição. A segunda parte é a alma. A alma, ela é a parte indestrutível, ou seja, ela seria uma parte incorruptível no sentido dela ser permanente, ela não pode ser destruída, ela é indestrutível. E nesse sentido, ela é imortal, ou seja, ela vai durar para sempre. A alma é essa parte imaterial. Então o homem é composto de 2 partes, uma parte material e uma parte imaterial. A dissolução do corpo com a morte física não inclui a cessação, ou seja, o deixar de existir do ser humano no que se refere à alma. Embora o corpo seja destruído através da morte física, isso não destrói a alma. Ela é indestrutível. Então, ainda que o homem morra fisicamente, ele continua a viver espiritualmente. Há uma passagem bastante interessante no livro de Eclesiastes. Eu vou ler para você essa passagem bíblica de Eclesiastes, capítulo 12, dos versículos de 1 a 7. Esse texto é bastante interessante porque ele fala a respeito da deteriorização ou da degradação do corpo humano. E ele diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, nos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem.
É uma linguagem poética. Eu vou apenas explicar rapidamente a você de que ele está dizendo. O autor de Eclesiastes, ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Que maus dias são esses? Ele está se referindo à velhice. E se você tiver a bênção de viver muito, o que vai acontecer? Os anos que virão vão trazer uma degradação do seu corpo. E você vai chegar a dizer: não tenho neles contentamento. Porque o que vai acontecer na velhice? Ele traz aqui alguns sintomas. Ele diz assim: antes que se escureça o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas. Não é que essas coisas vão desaparecer. Ele está se referindo à sua visão. Ou seja, antes que você perca a sua visão, você deve lembrar-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. E tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa e se encurvarem os homens fortes. Ou seja, esse tremer os guardas da casa, ele está se referindo às suas pernas, quando elas perderem a firmeza. E se encurvarem os homens fortes, ou seja, você já vai andar curvado, você já não vai mais andar tão ereto, com o peito estufado, conforme você anda hoje. E cessarem os moedores por já serem poucos. Ele está falando dos dentes, ou seja, você vai perder os seus dentes, vai começar a faltar. Se bem que hoje nós temos alguns recursos para essa parte. E se escurecerem os que olham pelas janelas, ou seja, a visão, quando você perde completamente, e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura e se levantar a voz das aves. Então ele vai falando a respeito daquilo que vai acontecer. Você começa a acordar mais cedo, vai perdendo a alegria, e você já não sai mais de casa, a porta fica fechada. Ele continua dizendo, como também quando temerem o que é alto, você não vai poder mais ficar subindo em escadas, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite. Observe que são coisas que vão acontecendo na velhice. Porque o homem se vai à sua casa eterna. Ou seja, se você durar muito tempo, você sabe que você está se aproximando da morte. E os pranteadores andarão rodeando pela praça. Ou seja, os pranteadores são aquelas pessoas que eram contratadas para chorar o morto, antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço. Quando tudo parar de funcionar, quando as coisas mais preciosas se quebrarão, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O autor de Eclesiastes, ele está se referindo a esse momento, o momento da morte. Se você viver muito, você pode perder a qualidade de vida, já com a idade avançada, e você sabe que vai chegar o momento em que o pó voltará à terra como era, e o espírito então voltará a Deus que o deu. O homem é formado de uma parte material e de uma parte imaterial, que é a sua alma ou seu espírito. O que nós devemos temer? Temos que temer a morte? Temos que respeitar, mas ter medo, e também colocar a vida em desafios, não é isso que a Bíblia está aconselhando. Mas ela
diz lá em Mateus capítulo 10, versículo 28, quando Jesus diz: "E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo." Lembra que nós falamos da ressurreição na semana passada? Não é só os filhos de Deus, os crentes em Cristo Jesus, que ressuscitarão. Os ímpios também ressuscitarão para a vergonha eterna. Eu quero falar então sobre o momento da morte. Quando a morte chegar, para mim, para você, para os nossos entes queridos, o que nós precisamos fazer? Primeiro, precisamos estar preparados para esse momento. Preparados mentalmente, espiritualmente. Eu tenho acompanhado muitas pessoas nos seus momentos finais de vida. Tenho ouvido relatos de pessoas que acompanharam os seus entes queridos nos momentos finais de vida. E há pessoas que trazem assim relatos bastante interessantes. Por exemplo, há pessoas que veem anjos vindo buscá-los e relatam isso nesse momento. Elas conseguem ter, nesse momento de transição entre a vida e a morte, elas conseguem ter a visualização do lado espiritual e conseguem relatar esses elementos. Esse é um momento muito importante na vida de todas as pessoas. Atravessar esse momento, passar para o outro lado. Esse momento é o que nós chamamos de entregar o espírito a Deus. Se você não crê em Deus, se você vive distante de Deus, se você não acredita que Deus exista, sinto muito, mas esse momento deveria ser um momento onde você vai entregar o seu espírito a Deus. Um dos acontecimentos mais sublimes que nós temos relatados na Bíblia está em Lucas capítulo 23, 46, quando Jesus estava lá na cruz. Ele diz: "E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou." Jesus passou por essa experiência. Ele veio a este mundo como homem para morrer pelos nossos pecados. Aquilo não foi uma encenação. Ele passou pela experiência da morte. E naquele momento, na sua oração, foi: "Entrego nas tuas mãos o meu espírito." Vamos ver um segundo caso que a Bíblia relata, lá em Atos capítulo 7, versículos de 55 a 60. Quando nós lemos assim, fala sobre Estevão. Estevão foi um homem de Deus, morreu apedrejado por ser fiel ao Senhor. E o texto relata da seguinte forma: "Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos,
clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Observe que é o momento da morte, era um momento de grande sofrimento na vida de Estevão. Mas ele atravessa esse momento com muita tranquilidade, vendo os céus abertos, entregando o seu espírito nas mãos de Deus. Eu quero perguntar a você, que tem acompanhado essas lições, que tem estudado conosco: você está preparado para este momento? Se você não está, abra o seu coração e deixe que Deus trabalhe na sua vida. Receba Jesus como Senhor e Salvador. Vamos continuar. Como é essa vida, após a morte? Na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ele diz assim: e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Ou seja, Jesus, ele aboliu a morte como? Através da sua ressurreição. Ele é chamado de primícias da ressurreição. Ele venceu a morte e ele prometeu dar-nos essa vitória sobre a morte. Eu devo ter medo da morte? Talvez seja essa a pergunta. A resposta é não. Você não deve ter medo da morte. Mas isso também não quer dizer que você deva procurá-la. O medo da morte mostra a falta de confiança em Deus. Então, para os que confiam em Deus, a morte, ela pode nos entristecer, mas ela não deve nos assustar. Ou seja, você não deve viver com medo da morte. O salmista, lá no Salmo 23, versículo 4, ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu, Deus, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então você sabe que a partida desse mundo vai ser feita com tranquilidade. Ou seja, você será guiado através do vale da sombra da morte. E você não precisa ter medo algum. Porque Deus estará com você. Em João capítulo 5, versículo 24, Jesus diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus não disse, terá a vida eterna. Ele diz que quem crê nele já tem a vida eterna. Eu não vou viver a minha vida eterna. Eu já estou vivendo aqui, neste exato momento, a minha vida eterna. Ela começa quando eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Em João 6,47 diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, é uma afirmação de Jesus. E como é que nós vamos vencer a morte? Então, eu quero retornar à lição de domingo passado. A ressurreição é a vitória final sobre a morte. É através da ressurreição que nós vamos vencer a morte. É através da ressurreição que Jesus venceu a morte. Ele é a primícia da ressurreição. E ele disse que nós devemos crer que também ressuscitaremos para estarmos com ele para sempre. Então, a ressurreição é uma espera que nós vamos fazer até o momento em que Deus vai restaurar o nosso corpo. Não o corpo abatido, o corpo físico, mas ele nos dará um corpo incorruptível. Porque a ressurreição é a quebra da maldição. Aquela maldição que o homem
trouxe lá do Jardim do Éden, a ressurreição é a quebra dessa maldição. E é através da ressurreição que nós vamos fazer as seguintes perguntas. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? É isso que nós vamos perguntar na ressurreição. Mas Paulo diz o seguinte: ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então, se você pecou e se você quebrou a lei, a morte ela vai te alcançar. Mas há um segredo nisso. Para vivermos tranquilos, em paz, felizes, confiantes e cheios de esperança. É o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos dá a vitória sobre a morte. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Seja grato a Deus, fique tranquilo, mantenha o seu coração em paz, mantenha a sua fé e a sua confiança em Deus. A morte é apenas uma experiência pela qual muitos de nós iremos passar. Se Cristo voltar antes, outros não experimentarão a morte, mas experimentarão a transformação imediata do seu corpo. Por isso, nós sabemos que independente de estarmos vivos ou já termos morrido, Deus, Ele nos ressuscitará e nos dará essa vitória sobre a morte. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Ele ilumine a sua vida e que você caminhe na presença do Senhor, honrando e glorificando o seu nome. Fique com Deus, que Deus te abençoe. Se esse vídeo foi importante para você, compartilhe-o com outras pessoas para que todos possamos desfrutar da bênção, da fé, da esperança e do amor de Deus em nossas vidas. Amém.